Olá, eu sou o Miranda e eu queria dizer que o último vídeo que eu fiz tá uma porra. Vamos lá. Eu quis começar o vídeo assim, pra deixar bem claro, eu tô ciente disso. Na verdade, ai, nossa, esse aqui é muito chato, cara. Vamos lá. Aquele vídeo do God Eater, né, o vídeo que eu estou me referindo é o vídeo do God Eater. Eu me preparei muito pra fazer esse vídeo, foi um puta de um trabalho, roteiro, pesquisa, pra no final eu não conseguir colocar tudo que eu queria colocar, ter que cortar tudo que eu escrevi do roteiro, reimprovisar e refazer muita parte do texto, gravar tudo, pra no final eu descartar tudo, regravar de uma vez só e a qualidade do áudio ter ido pra casa do caralho. Tipo assim, nossa senhora, eu sei que com os recursos que eu tenho agora, eu não consigo uma qualidade de áudio tão boa e nem uma qualidade de edição tão foda, até porque eu edito tudo pelo celular, gravo tudo pelo celular. Eu tô vindo pra comprar um microfone de lapela ou algum microfone ali mais ou menos. Mas assim, também não é uma parada que eu tô muito focado em adquirir, até porque o canal é um hobby e eu faço ele sem pretensão. É mais também comentar as coisas que eu quero comentar e falar sobre o que eu tô fazendo no momento, o que eu tô jogando, o que eu tô assistindo, o que eu tô consumindo naquele momento e destilar tudo isso que eu quero falar. Até porque no dia a dia, no trabalho, com meus amigos, eu não consigo ter esse tempo pra poder parar e fazer isso. Então, conseguir gravar e externalizar e deixar isso salvo em algum canto, pra mim é de longe a melhor opção. Sobre o vídeo do God Eater, como eu falei, no primeiro momento eu gravei os trechos, as faixas de áudio totalmente separadas. Então, cada ato do vídeo eu separei em uma faixa de áudio. Então, a introdução era uma, a parte que eu falava sobre a história era outra, a parte que eu falava sobre a gameplay era outra, e assim por diante. Dava mais ou menos umas 8 ou 9 partes, né, de vídeo, e foram 8 ou 9 faixas de áudio. Sem contar aquela introduçãozinha que eu fiz no começo do vídeo que ficou legal, e o encerramento, né? Além da parte que eu ia deixar dedicada para deixar os comentários das pessoas que eu recebi me incentivando a fazer esse vídeo. E para vocês que fizeram esses comentários, pô, cara, vocês viram o resultado disso aí? Eu, sinceramente, achei uma merda, tá? Vou falar a verdade. Eu, tudo bem, eu me sei que eu me cobro demais, fico exigindo demais de mim, mesmo que eu saiba que eu não consigo atingir o que eu tenho em mente no momento, mas, cara, a qualidade do áudio, tipo assim, eu gravei tudo de uma vez só. Eu fiz isso na sala, agora eu tô fazendo no meu quarto, a janela tá fechada, então eu acho que até tá dando um pouquinho de eco. Eu deixei o celular numa distância, tentar deixar ele numa distância fixa da minha cara, da minha boca, e eu tô segurando o celular com a mão. Então, eu fiz basicamente a mesma coisa, quase igual, no dia que eu gravei. Só que eu fiz isso na sala. E no dia eu tava meio a esmo fazendo a parada. E o áudio ficou com umas chiadas que eu não sei de onde que veio. Teve hora que eu me mexi no sofá e aí fez aquele som de ruído. Eu tava com a coberta por cima da cabeça para poder abafar mais o áudio ainda e evitar ruído externo. Mas aí chegou uma hora que eu tava pingando suor e eu tive que tirar a coberta. E aí cai uma garrafa pra um lado, o microfone faz um puta chiadeira e eu jogo a coberta. Então, tipo assim, teve coisa que eu consegui cortar e picotar, mas teve coisa que eu tive que deixar. Então o que eu vou fazer, eventualmente, é pegar aquele vídeo inteiro, regravar ele, colocar o que eu tirei, e aí trabalhar na edição dele com muito mais calma. Então, sim, vai sair novamente esse vídeo. E o que eu pretendo fazer é o seguinte: vou falar claramente da história agora, sem evitar spoilers. Então, caso você tenha interesse, se aquele vídeo despertou seu interesse no jogo, você está jogando agora, e vai se e pretende assistir esse vídeo eventualmente, jogue ele, zere o jogo para você ter a sua própria experiência, porque a próxima vez que eu voltar para falar de God Eater nesse canal aqui, pelo menos do God Eater Burst, vai ser falando da história completa, falando sobre curiosidade, incluindo as coisas que eu retirei e, pô, falando com mais calma, né? Porque foi muito corrido. Eu me troquei algumas palavras e algumas coisas que eu tinha escrito, que eu reescrevi. Teve coisas que eu tive que improvisar no meio porque eu me perdi do texto. Nossa, foi uma zona no dia da gravação disso aqui. E eu simplesmente não ouvi o meu áudio da gravação e nem reassisti o vídeo depois de editar, porque eu sabia que se eu fizesse isso eu não ia postar. E eu queria muito postar esse vídeo. Então, apesar dos pesares, mesmo que eu esteja reclamando, eu tô sim feliz de ter publicado esse vídeo. Eu só queria que ele tivesse uma qualidade melhor. Por isso que eu vou refazer ele. E aí, no dia que eu soltar esse vídeo, que agora eu não tenho mais objetivo, foco em produzir ele, quando eu fizer isso,
eu vou pegar e apagar o vídeo antigo, publicar o novo e deixar. Talvez eu nem apague, talvez eu deixe ele privado. Mas assim, esse vídeo eventualmente ele vai sair do canal, né? Dito isso, vamos para outras coisas. Eu já falei sobre as minhas reclamações, mas vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tô bem, tô aqui na atividade, trabalhando que nem um condenado. Hoje é dia 4 de maio, eu acho, né? Teve o feriado dia 1º de maio, eu trabalhei porque a gente trocou. Então, quinta-feira eu trabalhei. Sexta-feira, que deveria ser a nossa folga, eu fiz uma aulinha, fiz uma estrinha, porque eu tô guardando grana pra desenrolar um carro, fazer as paradas que eu quero fazer. Aquela vida de adulto, né? Aquela coisa chata da vida de adulto, que você tem que ter responsabilidade, que você não pode gastar com coisa que você quer. Eu tô por aí. Recentemente eu tava com muito foco em Super 11, ainda estou. Eu tinha visto o vídeo do Ironic, não um vídeo que ele publicou sobre a review do Super 11, do DS. Eu vi um vídeo dele jogando esse jogo lá no Ironicinho, no canal secundário dele. E aí eu, pô, achei muito foda, porque eu sabia que Super 11 tinha se originado dos jogos, mas eu não sabia que os jogos eram tão legais, porque eu nunca fui fã de futebol. Eu gosto do Super 11 porque, sim, tá ligado? Tem poderzinho, é legal, entendeu? Agora, futebol mesmo, eu nunca liguei muito futebol, nunca fui um moleque que gostou de jogar futebol. Eu sempre fui basquete, vôlei, queimada. Então, pô, não me fazia, na minha cabeça não entrava, tipo, por que eu vou procurar o jogo do Super 11 se eu não gosto de futebol? E aí eu vi ele jogando e falei, mano, esse programa é muito foda. Então, eu fiquei uma semana inteira respirando o Super 11. O Inazuma Eleven de DS, o primeiro Super 11, eu simplesmente jantei ele, zerei o jogo com meu save com, sei lá, 52, 55 horas, sendo que eu nem precisava tanto isso. E não foi nem por grinding, porque no vídeo que o Ironic postou da review, ele reclamou de grind. Aí vai de cada um, porque eu não tive dificuldade nenhuma, e não precisei ficar grindando que nem um maníaco. E a partida contra o Colégio Zeus foi realmente dificinha, foi chata na real, mas eu não cheguei a perder ela. Eu não perdi ela nenhuma vez. Eu ganhei de primeira. Assim, talvez porque eu cheguei com meus bonecos no nível 48, o mais forte tava no 49, o mais fraquinho tava, sei lá, no 41, tá ligado? Mas eu não fiquei grindando. Eu realmente aumentei o nível dos bonecos, porque toda hora eu parava para recrutar algum boneco que eu queria, e aí para recrutar, né, você tem que esperar um tempinho. E como é que você espera? Você tem que ficar andando pelo mapa. Então o que eu fazia? Eu ficava andando pelo mapa, fazendo partida amistosa, e ficava só enrolando até eu recrutar o boneco que eu queria. Aí eu pegava o boneco que eu queria, grindava ele e repetia isso, tipo, até eu pegar todos os bonecos que eu queria pegar. Pelo menos os iniciais, que você encontra ali na escola e de outros times adversários, eu recrutei praticamente todos que eu queria. Eu só não fui pro late game e não recrutei ninguém da Zeus. Porque aí depois que eu derrotei a Zeus e, sabe, tipo, eu dei aquela murchada, aquela coisa que eu faço. Eu fico muito focado em uma parada, eu janto aquilo, consumo aquilo até a exaustão e depois eu simplesmente perco o interesse. Então, eu peguei meu save, deixei ele guardadinho. Eu acho que eu vou excluir o jogo do meu DS original, né? Eu vou excluir o jogo, acho que do DS original. Vou jogar outras coisas. Inclusive, por falar no DS, tô jogando Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Inclusive, fiz um vídeo, cheguei a editar, mas deu um BO e aí eu não publiquei o vídeo. Tô jogando ele, deu uma pausa. Tô jogando. Não, no caso ele é 3DS, né? No Nintendo DS não tem nada que eu esteja jogando atualmente. Tem coisas que eu tenho que terminar de jogar. Como, por exemplo, esses dias eu vi um cara falando sobre o jogo do Dinossauro Rei. Que pra quem não sabe, assim como o Super 11, Dinossauro Rei nasceu primeiro nos jogos e depois que veio pro anime, né? E, inclusive, diferente do Super 11 que começou no DS, o Dinossauro Rei ele começou lá no fliperama. Ele começou naquelas máquinas de fliperama, tá ligado? Que tinha, tipo, como é que fala? Quando você ia no shopping, tinha aquelas. Tipo game room, tá ligado? Você ia no shopping e tinha, geralmente perto da lugar de. Né, do lugar de refeição lá do. Nossa, tá fugindo totalmente as palavras da minha cabeça. Na área de refeição? Não era de refeição? Mano, não, eu tive que voltar na edição. Não é pra área de alimentação, é praça de refeição, seu animal!
Caramba, velho. Nossa, pode continuar, pode continuar. Eu só tinha que voltar pra falar isso. Enfim, geralmente, shopping em cidade. Não tem nem cidade grande, mas cidade não é tão grande e tinha isso, eu não sei se tem ainda. E geralmente fica perto da área da área de refeição. Caramba, eu realmente esqueci. Eu não sei nem se eu tô falando a palavra certa, mas acho que dá pra entender, né? Onde ficam os restaurantes. E geralmente nesse lugar você tem ali um lugar pra criança brincar, pro pai deixar a criança lá, aí ele paga tipo um valor. A criança pega umas fichas, pega um cartãozinho, dependendo do lugar, que tem lugar que é ficha, tem lugar que é cartão, tem lugar que é ticket. E aí a criança simplesmente se mata de jogar no monte de jogo que tem lá. E tem várias maquininhas de fliperama, de joguinho de máquina, tá ligado? E Dinossauro Rei começou lá. Tanto que quando eu tava produzindo o roteiro pro vídeo de Dinossauro Rei, que um dia vai sair, eu cheguei a pesquisar sobre isso e achar as imagens das máquinas antigas. Consegui achar a imagem, acho que quando o jogo foi anunciado, em algum evento de jogos lá pra 2006, 2005. Então, tipo assim, e eu vi esse cara falando e eu falei, pô, é verdade, tem esse jogo de DS que tá salvo, eu tô no meio do jogo e eu não terminei. Então, assim, eu quero fazer esse vídeo acontecer, eu quero. Mas pra isso, porque eu queria fazer o quê? Eu queria fazer um vídeo, assim como eu pretendia fazer com God Eater, que era pegar o material dos jogos, o material dos animes e mangás, fazer um catadão de tudo e falar ali tudo num vídeo só. Então a ideia inicial do vídeo do God Eater, que eu nem menciono isso durante o vídeo, é que sim, teria um trecho dedicado a falar só do anime. E das diferenças e coisas boas e ruins que o anime faz, tá ligado? E eu tive que tirar, porque, pô, na minha cabeça, editar mais de 1 hora e meia de conteúdo era coisa de maníaco. Só que na verdade, não. Tipo, pô, se eu editei 40 minutos, eu edito 1 hora e meia. Claro, eu vou ter que fazer uns frames estáticos, deixar só a imagem parada. Não tem como eu fazer uma edição tão bolada assim. Eu posso simplesmente socar várias cenas de mim jogando também, que eu pensei em fazer isso, mas eu achei que ia ficar muita coisa. Fora que, além de eu ter colocado, eu coloquei partes, ainda bem que na verdade, ainda bem que eu fiz isso. Porque eu coloquei algumas partes de mim jogando, eu equalizei lá o áudio pra ficar minha voz mais alta do que o jogo no fundo, mas eu sinto que algumas cenas não ficou muito bacana, porque a minha voz parece que tá na mesma altura do jogo e fica difícil de entender algumas coisas que eu falo. Então esse é outro problema também que teve. Enfim, o vídeo de Dinossauro Rei, pra eu fazer, eu preciso terminar de assistir o anime. Eu achei a primeira temporada inteira que tava na Netflix, mas a segunda temporada não tem na Netflix. E eu tenho que parar a procurar em algum site, em algum. Eu queria assistir em algum serviço de streaming, pra não ter que fazer da maneira alternativa, mas pelo que eu tava procurando, eu acho que eu vou ter que apelar pro One Piece, né? Pra pirataria, porque, pô, tá foda. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Esse vídeo é realmente pra comentar sobre como foi esse último vídeo pra mim. Tipo, eu fiquei realmente feliz em produzir ele, mas eu fiquei insatisfeito com o resultado, porque eu sabia que eu podia entregar mais, mesmo que meu mais não seja ainda o que eu tenho de objetivo, eu sei que eu consigo fazer bem melhor do que eu fiz ali. Então, da próxima vez eu vou me dedicar um pouquinho mais e tentar esticar mais tempo. É que, real, pô, pra mim tempo é complicado, porque é difícil eu ter tempo, eu fico em casa sozinho pra gravar, é difícil eu ter disposição pra gravar, porque às vezes eu tenho alguma coisa pra falar, mas eu não sei como externalizar isso, então eu simplesmente prefiro ficar quieto, porque se for pra mim abrir o celular, começar a falar a esmo e ficar me embolando sem ir pra alguma direção, eu acho que não é interessante. Eu sei que a proposta do canal é ser totalmente despreocupado e ser ali, aqui um reflexo da minha cabeça, mas ainda assim eu quero que ele tenha um pouco de organização nessas coisas, sabe? Atualmente estou jogando muito Otherworld Legends, além de Duel Links, porque eu tô tentando fazer um card game meu, mas aí é coisa. É pauta para outro vídeo. Então eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh! Só que Duel Links é aquela parada, né? Nossa senhora, cara. Oh, eu não vou nem entrar nessa série aqui, porque senão vou ficar muito tempo. Mas basicamente, atualmente eu não tô jogando nada com história, por assim dizer, que faça eu querer parar pra falar sobre. Otherworld Legends eu tô jogando a versão mobile. Eu tenho ele na Steam, mas como eu tô sem PC ainda, né, eu tenho que terminar de montar ele. Eu não tô jogando ele na Steam, mas eu tenho ele no celular. Inclusive, tô bem avançado. A gameplay
Provavelmente, inclusive, a gameplay que tá passando de fundo é uma gameplay minha jogando Underworld Legends. Muito provavelmente é isso, porque é o que eu tô mais jogando, é uma coisa que eu gosto muito de jogar. É muito divertido. E inclusive eu tô fazendo os caras do trabalho começar a jogar agora, porque aí eu posso jogar online. Porque, mano, pelo menos no celular, eu nunca consegui entrar numa sala online nesse jogo, cara. Simplesmente eu não consigo. Eu vou até, depois que eu terminar de gravar aqui, vou olhar no Reddit, tá ligado? Pesquisar no Reddit, pesquisar na internet, porque é impossível toda vez que eu tento jogar online eu não consigo. Mesmo quando eu abro sala online, eu fico esperando tipo 2, 3 minutos e nada de ter gente. E assim, é um jogo muito bem avaliado, é um jogo que tá sempre recebendo atualização, então não me entra na minha cabeça que não tem pessoas no online, entendeu? Pô, tem gente que joga Wild Rift. Como é que eles não vão jogar Underworld Legends, cara? Wild Rift. Às vezes eu tenho uma saudade, dá vontade de voltar a jogar, eu vejo os bagulho, mas minha sanidade mental vale muito mais do que a minha skinzinha da Leona, da Fiora, do Aurelion Sol, da MF, da Shaya. E eu poderia ficar aqui por um longo tempo só expressando e mostrando o quão trouxa eu sou pra gastar muito dinheiro com jogo online. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fazer, provavelmente agora eu vou fazer a captura de tela do jogo que eu vou colocar aqui no fundo, que vai ser Underworld Legends. E de novo, um agradecimento a todo mundo que me apoiou, que incentivou com o vídeo do God Eater. Quando eu refizer o vídeo, eu vou colocar sim, porque no vídeo anterior eu mencionei vocês, só que eu não coloquei os prints da tela. Então, tipo assim, foi praticamente mesmo que nada, né? Então, eu vou dar essa moral, porque eu fiquei feliz pra caramba. Eu vi que o canal recebeu alguns inscritos novos, então bem-vindo a quem chegou aí. Eu não tenho compromisso nenhum com esse canal, em questão de frequência e conteúdo. Eu vou realmente falar sobre o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar, quando eu quero falar, e se eu quero falar. E, pô, tem muita coisa que eu quero falar sobre e eu simplesmente só preciso organizar meu tempo. Dito isso, um big beijo pra vocês, um forte abraço e até uma próxima. Miranda desligando. Eu não sei porque eu falei isso no final, ficou meio estranho. Como de costume, encerramento parte 2. De novo, muito obrigado pra quem viu até o final. E aproveitei aí essa minha luta com o boss, o Ritmo do Bandolim. Eu acho muito bom o nome dele. E é isso.